A Caolha, de Júlia Lopes de Almeida. A personagem principal do conto A Caolha é uma mulher descrita como magra, alta, de mãos grandes e judiada pelo trabalho braçal e pela vida difícil que levava. Seus cabelos eram maltratados, com impressão de serem ásperos, seus dentes falhos e cariados. Sua imagem era tão grotesca que causava terror às crianças e repulsa aos adultos. A coitada, que nem nome tinha, era chamada apenas de Caolha, pois lhe faltava um dos olhos. Morava em uma casa simples, paga por seu único filho, que era operário de uma oficina de alfaiate. Ela lavava roupas para hospitais e cuidava da casa. A única coisa que a deixava feliz e vibrante eram os beijos e carinhos do filho, mas à medida que foi crescendo, os beijos e carinhos ficaram escassos. Antonico era chamado de filho da Caolha, algo que o deixava triste e infeliz. Ele crescera sofrendo o preconceito da sociedade pela deficiência de sua mãe. O abandono da escola veio rápido, após sofrer com tantos insultos e preconceitos, que ele próprio também tinha vergonha de sua mãe. Aos 16 anos, quando se apaixonou pela primeira vez, Antonico também sentiu de sua amada o preconceito pela mãe. Assim o rapaz teve rancor de sua mãe. Ela era a causadora de toda a sua desgraça, desde a infância até seus dias de juventude. Lamentava por ter nascido de uma mulher tão feia. Assim, disposto a casar-se com sua amada e ir morar longe da mãe, alegando que seu trabalho isso exigia, a pobre mulher ficou desconsolada, mas entendeu rápido a vergonha que ele tinha de ela ser sua mãe, o mandando embora rispidamente. Ele se foi, mas ficou angustiado e triste durante toda a noite. Pensou em voltar à casa da mãe, mas não o fez. Lembrou-se da madrinha, a única amiga de sua mãe, mas que há tempos também não a procurava. Contou tudo o que havia acontecido à madrinha, e ela, rispidamente, disse a ele que os dois iriam à casa da Caolha e que iria contar tudo o que havia acontecido para ele. Chegando à casa da mãe, o rapaz ficou triste pelo que havia feito. Foi aí que a madrinha, indignada pelo que o afilhado havia feito à mãe, ela disse que o culpado por ela ter perdido um dos olhos era ele mesmo. Contou que era ele, ainda muito pequeno, que havia furado o olho esquerdo da mãe. O rapaz caiu em desespero, com sua mãe ao lado, como sempre esteve para consolá-lo. Nota-se um narrador observador em terceira pessoa, não participante. Seus personagens principais são a Caolha e Antonico, e secundários a Morena e a madrinha. O conto tem características bem marcantes, como a descrição minuciosa de seus personagens, seja física ou psicologicamente, dando uma veracidade à narrativa. Como podemos ver na doença do olho da Caolha, que era algo marcante. Mulher alta, magra, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos e grossos nos pulsos, mãos grandes, açudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho, unhas grossas, chatas e cinzentas, cabelo crespo, de cor indecisa entre o branco sujo e o loiro grisalho. A Caolha era de origem humilde e não tinha expectativas de vida, a não ser a felicidade do filho. A narrativa traz à tona o amor de mãe, o verdadeiro amor materno, que é capaz de superar qualquer problema e ingratidão. O aspecto físico onde se passa as ações são a humilde casa da protagonista, o colégio, os locais onde Antonico trabalhava, se dividindo entre espaços abertos e fechados. O tempo se enquadra no realismo, pressupõe-se como sendo o final do século XIX ou as primeiras décadas do século XX. O conto de Júlia Lopes de Almeida, A Caolha, revela o trágico por meio de uma linguagem simples, propiciando um sentido definido do belo e uma percepção nítida dos valores morais e sociais, em um retrato de um ambiente familiar e social de estranhamento para a realidade tão desumanizada. O conto mostra-nos as dificuldades vividas por uma mulher que, como tantas outras, enfrentam as responsabilidades de mãe e trabalhadora, vivendo em uma sociedade que discrimina por ser mulher pobre e caolha. A história trata-se de conflito psicológico, marcado pelo sofrimento financeiro e emocional vivido pelos personagens. O sofrimento decorre das condições de estudo e de trabalho, ou seja, mãe e filho representam a classe operária do século XIX. O quarto parágrafo nos mostra isso.
Morava numa casa pequena, paga pelo único filho operário numa fábrica de alfaiate, e ela lavava roupas para hospitais. Júlia Valentim da Silveira Lopes de Almeida nasceu no Rio de Janeiro em 24 de setembro de 1862 e morreu na mesma cidade em 30 de maio de 1934. Foi contista, romancista, cronista e teóloga. Ainda na infância, transfere-se com sua família para Campinas, São Paulo. Com 19 anos, inicia seu trabalho na imprensa, Gazeta de Campinas. Nessa época, a participação da mulher na vida intelectual era rara e incomum. 3 anos depois, começa a escrever para o jornal carioca O País. Em 1886, vai para Lisboa e se lança como escritora, publicando contos infantis. Seu estilo é marcado pela influência do realismo e do naturalismo francês. Júlia se destaca no Brasil e no exterior em conferências e palestras sobre temas nacionais e sobre a mulher brasileira. Ela estava entre os intelectuais que participaram do planejamento e da criação da Academia Brasileira de Letras.